Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Estamos começando mais um dia do projeto Sniper Kamikaze. Hoje, segunda-feira, 18 de julho. Hoje foi um dia interessante nos mercados. Começou subindo os ativos de risco, parecia que ia ser um dia que os ativos iam subir, né? Mais esses ligados a risco, bolsa, enfim. E deu uma mudada ao longo do dia, vamos falar um pouquinho disso, tá? Bem, se é a sua primeira vez aqui hoje, seja bem-vindo ao Sniper Kamikaze. Aqui no projeto a gente fala dos principais ativos negociáveis do mundo, moedas, commodities, bolsas, criptos, enfim, a gente faz uma análise geral, te ajuda a ter um panorama, pelo menos sobre a nossa ótica, de como que estão esses mercados, e também a gente executa a estratégia do Sniper Kamikaze em vários desses ativos, tá? Bom, sem mais delongas, vamos lá, vamos para o gráfico, vamos ver o que aconteceu. Começar pelo índice dólar, como sempre, é um índice que é o dólar contra uma cesta de moedas. A gente vê que ele começou caindo, isso caiu mais ou menos 0,5% ao longo do dia, depois se fortaleceu um pouco, tá? E a gente vê aí que no semanal ele segue forte aí a tendência de alta do dólar frente a outras moedas. Indo para a moeda especificamente euro, o euro subiu, pegou no nosso stop, a gente estava com um stop no lucro, tá? Aqui é 100% transparente, a gente mostra todas as operações e estamos também colocando tudo na planilha, né? Então fechou, a gente fez um lucro líquido aí de 38 dólares, tá? Nessa posição. Fechou no preço aí de 0,1513. A gente vê aqui no gráfico aqui no euro, é mais ou menos aqui, ó, o 0,1513, é mais ou menos aqui onde é que ele tá agora, 0,1 mais ou menos onde é que ele está, né? Então, pegou nosso stop, subiu mais um pouquinho, depois reverteu. E esse é um problema de ter uma conta pequena, já falei isso algumas vezes, a gente poderia ter fechado só um pedacinho. Por quê? Porque ele não rompeu a média de 20 aqui, então segue bonita a tendência de baixa. Mas a gente quis colocar esse stop para se proteger, porque o mercado pode reverter, igual começou a reverter hoje. Essa trade nossa de bolsa americana, por exemplo, chegou a ficar negativa hoje, tá? Então, tem que ter esses stops aí, não tem como fugir. Registrei já aqui no nosso Trading Journal, aqui o euro, essa aqui, ó, eu já tinha uma ali, eu comecei a preencher uma de dólar australiano que nós vamos abrir. Eu comecei a gravar e deu pau, eu tô regravando. Então aqui, euro, essa aqui que fechou, tá? Eu preenchi lá o volume, nosso lucro aqui de 38 e foi um resultado de mais ou menos 1,97% da conta, né? Um risco recompensa aqui, ó, de 2,2 em relação à abertura, né? Lembrando que isso aqui era uma posição só de 2 microlotes que a gente abriu, como fechou um pedaço eu desmembrei em duas. A gente pode reagrupar depois, se for o caso, né? E é uma coisa a se pensar. Eu já avaliei essa possibilidade para ter uma planilha como uma trade só, apesar de que meio que são duas, é meio difícil. A abertura é uma só, mas como a gente fecha duas diferentes, são dois fechamentos, né? O legal é que o risco recompensa acima de 2, mas se a gente for pegar a média dos dois aqui, vai dar um pouquinho abaixo de 2, né? Então é isso, está preenchida a planilha, por enquanto as trades fechadas, tudo no lucro aí, bem começo da temporada, né, dessa segunda temporada, 2 trades não quer dizer nada, né? É bom começar no lucro, mas assim, estatisticamente é irrelevante. Próximo ativo aí, dólar e ien. Dólar a gente vê que caiu um pouquinho aí frente ao ien. Já falamos que a tendência por enquanto parece de alta, né, mas esticou muito no semanal, até no mensal esticou paradel aí, o ien apanhou feito não sei o que em 5 meses, de março agora a julho, 20% de queda do ien frente ao dólar, né? Movimento muito forte, mas independente de ter sido um movimento forte ou não, sem um ponto de entrada interessante para nós, no diário aqui a gente não vai entrar enquanto esse semanal não der uma aliviada, no mínimo entrar para dentro desse canal de volta aqui, tá? Então vamos continuar acompanhando. O euro-ien também parecido, não tem muito que a gente fazer. Se a gente vê no semanal aqui, ele segue acima da média de 20, então seria uma tendência de alta no semanal. Já no diário aqui, ele querendo fazer uma tendência de baixa, a gente teria que procurar uma venda. Mas como no semanal não está claro, vamos ficar de fora, tá? Dependendo de como a gente vê esse price action hoje, essa velhinha aqui que já abriu já é hoje, né? Desculpa, já é amanhã, digamos assim, dia 19, né? Já é amanhã lá
Na Ásia já fechou a sessão de Nova York, já abriu a sessão asiática. Dependendo de como for o price action aqui, fica muito bonito aqui. Uma venda a gente pode pensar em vender, se aqui ficar bonito aqui também no semanal der uma oportunidade. Dólar australiano, a gente vê aqui que no semanal está uma tendência de baixa, aqui tem um suporte importante, mas eu estou considerando fortemente abrir por causa desse price action aqui. Ele tocou lá em cima, tocou naquela resistência ali hoje, né? Tocou na média de 20 e foi rejeitado. Então, eu acho que vale uma entrada. Não é assim, falar, nossa, que entrada linda, maravilhosa, até porque tem esse suporte importante ali. No semanal tá meio longe demais da média de 20, mas ainda dá para cair mais, digamos assim, não tá esticadão também no semanal. Então, vamos entrar vendido aqui no dólar australiano, tá? Aqui, ó, vamos lá, nova ordem. Vamos colocar o stop aqui no 0,7, tá? Eu já tinha feito esse cálculo aqui, ó. E sell, vendido, belezinha, dois microlotes. Só falta colocar aqui, ó, o preço de entrada, open price 6813, 0.68113, tá? O risco da conta aqui eu tinha colocado 1.79, vamos ver se permanece isso. 1.78, até diminuiu, mesma coisa, 1.78% da conta arriscando nessa trade, tá? E o volume financeiro, como que aqui, ó, o volume financeiro, como que a gente faz? A gente vê aqui, ó, qual que é a alavancagem de 200 nessa conta aqui, né? E qual que é a margem que a gente usou? 6.81 vezes 200. 6.81 vezes 200. Então, falta um igual aqui, né? Então, aí é como se a gente tivesse comprado, vendido, né? Na verdade, o equivalente a 1.362 dólares americanos de dólar australiano, tá? A gente falou assim, me empresta 1.362 ou 2.000 dólares australianos, no caso, né? Me empresta aí 2.000 dólares australianos que eu te empresto quando eu fechar a minha operação, que eu te pago de volta, né? Eu vou dar esses 2.000 dólares australianos e vou ganhar essa diferença, né? Isso aí é uma mecânica básica de trade, não cabe aqui ficar explicando isso agora. Mas enfim, esse é o volume financeiro aí, a gente vê que está mais ou menos próximo das outras aí, um pouquinho até maior do que os dois de euro ali, mais ou menos do tamanho de ouro que a gente abriu, né? Vamos deixar rolar. Não está o risco, a gente não está tomando o risco total que a gente pode aqui na estratégia, que é esse próximo dos 3%, porque não está uma trade linda, maravilhosa, de convicção mágica, linda, que seria que estivesse melhor no semanal, tá? Seguindo aí, petróleo, ó, hoje deu uma subidinha legal aí o petróleo, tá? 4,5%. Até querendo dar uma oportunidade de venda para nós aí o petróleo, né? Assim, ele ainda não fez um sinal de reversão aqui, mas olha, chegou perto da média de 20. É um pouco precipitado vender o petróleo agora, porque ele ainda não deu o sinal, né? No semanal ele aqui, ó, já ficou abaixo, a gente já pode vender, né? Mas aqui, ó, o ideal seria ele mostrar uma exaustão aqui. Deixa eu ver se a gente fosse abrir uma posição de petróleo com um microlote aqui, com um stop oil, tá? Com um stop ali na casa do 101,19, né? Deixa eu ver aqui, ó. Teria que ser aqui 106, na verdade. Deixa eu ver com essa ferramenta de cá. Eu quero acima desse nível aqui, tá? É nessa faixa aqui, lá para o 107. Vamos lá, nova ordem, tá? O stop é venda com stop no 107. 3,8% da conta, tá vendo? Fora do nosso limite de risco, vamos ficar de fora só olhando. Se o petróleo subir mais um pouquinho e mostrar uma perda de força aqui, a gente pode entrar vendido nele. Por enquanto, vamos ficar só de olho, tá? Próximo ativo, ouro. Ouro é outro também que subiu hoje, ao longo do dia, chegou a ir contra na nossa estratégia lá, ó, e perdeu força de novo, apareceu o vendedor para o ouro. E esse é um que a gente também colocou um stop já mais apertadinho, ó. Se a gente colocar aqui o stop, baixei aqui para o time frame de 4 horas, ó, que se dá na tecla de atalho para baixo vai para o diário, para cima vai para o gráfico de 4 horas. Tá um stop apertadinho, ele até chegou perto, passamos um calorzinho, um stop no lucro, né, garantido aqui
praticamente $96, só que apareceu o vendedor. Então vamos manter o nosso stop onde que está, né? Que funcionou. Ele fez aqui um fundo mais alto do que o anterior, então pode estar querendo fazer uma tendênciazinha de alta aí, mas fechou abaixo da média de 20 até no de 4 horas, né? Então, legal aí pra gente, vamos continuar olhando o ouro, deixar rolar aí, tá? A prata, movimento também semelhante, hoje chegou a subir, depois apareceu o vendedor, pressionada, foi embora. Um que subiu hoje foi o Bitcoin, esse foi ruim pra gente, então hoje chegou a subir aí, ao longo do dia, o Bitcoin chegou a subir aí até 9%, né? E também apareceu o vendedor, chegou perto do nosso stop lá também, passamos um calorzinho, ó, mostrando que nosso stop está num lugar legal. Esse aqui é um risco até altinho, né? $25. Ele não é um risco alto, não, é um risco de, nesse momento aí, de 1,2% da conta. Quando a gente abriu, acho que era menos, porque nossa conta a gente ainda não tinha feito depósito. Então, mesmo risco, 1,24%. Então, tá lá, vamos deixar rolar. Parece que está querendo ganhar uma tração o Bitcoin aí, mas ainda também nada que os compradores podem comemorar, não, né? Porque conseguiu fechar acima da média de 20 aqui, legal. No de 4 horas também, ó, olha só que legal, ó, fazendo o zigue-zague, né? Ó, esticou, retraiu, esticou, retraiu, esticou, retraiu. Tudo aqui na bela da média de 20, tá? Então, parecendo querer formar uma tendência de alta aí no de 4 horas, mas no diário, que é um time frame mais importante, a gente vê que ele perdeu força, tá lá o nosso stop. Se pegar o nosso stop, paciência, vamos deixar rolar, tá? Tá um stop bem posicionado. Se ele ficar aqui alguns dias acima da média de 20, a gente pode fechar essa operação antes de pegar o nosso stop, mas por enquanto pode ser que reverta isso aí amanhã e vá para o nosso lado. Bolsa Americana, olha só a Bolsa Americana, que coisa. Ela hoje chegou a operar em alta aí de 1,2%, tá? E virou, né? Assim, dá até vontade de vender mais aqui, de certa forma, porque olha o movimento, né? Ela veio de baixo, tocou na média para talvez continuar aqui, mas ainda bem indeciso, né? Que aqui também ele tá meio que encaixotado aqui, né? A gente pode desenhar aqui, ó, um caixotinho, aqui, um retângulozinho aqui. Olha só, se a gente vier por um time frame menor aqui, ela tá basicamente encaixotada nesse nível aqui, né? Alguma coisa desse tipo assim, certo? Enquanto ela estiver nesse nível aí, é indecisão. O que a gente vê? No diário, ela perdeu força e fechou abaixo da média de 20, né? No semanal, a tendência é de baixa, clara, né? Então tá longe de falar que não reverteu. No de 1 hora, talvez a gente consiga lá. Ele tentou, né? Ele fez por algumas horas que bela tendência de alta, para chegar aqui nos últimos 3 horas do pregão aí, perdeu quantos por cento? Perdeu 1,6% em 3 horas, né? Muito porque, vamos lá, vocês devem ter visto aqui que tem uma BIA do Bloomberg aberta aqui, olha só. Apple to slow hiring and spending for some things next year. Falando que a Apple vai diminuir o ritmo de contratação, né? Já mostrou assim, as empresas também assim. Goldman Sachs, que é um dos maiores bancos lá de investimento, planeja slow hiring, diminuir a contratação, o ritmo das contratações, e vai trazer de volta o review de performance. O Google, para fazer o quê? Slow hiring, tudo slow hiring. Aqui, ó, demissões nos Estados Unidos, congelamento nas contratações. Aí tá falando a ponta como se fosse no sentido de ponta do iceberg, né? A ponta do mercado de trabalho, da desaceleração do mercado de trabalho. Slowdown seria essa desaceleração, labor market, o mercado de trabalho. Então a gente vê que veio um noticiário corporativo pesado aí, né? Vamos atualizar aqui para ver se atualizou. Não, segue a mesma coisa. Veio um noticiário corporativo mais pesado ao longo do dia e deu ruim aí para as bolsas dos Estados Unidos. E deu bom pro Sniper, né? Que não falei, chegou a ficar negativo hoje, ao longo do dia, o Sniper aqui, ó. Quer ver, nossa entrada tá aqui, né? Chegou a ficar negativo e voltou.
Esse aqui tem um stop relativamente curto, porque como a gente pode ver aqui, ó, olha só, aqui, olha o volume financeiro é um pouco maior do que as outras, né? E o risco, aquele stop curto já é 3,5%, 3% da conta, né? Então, bolsa é mais difícil da gente operar com esse tamanho de conta, mas foi positivo para nós e estamos nesse momento aí agora com um lucrinho aí de $16 na Bolsa dos Estados Unidos, tá? Próxima ativa aqui, Bolsa da Alemanha. Bolsa da Alemanha também foi uma doideira, olha só, ela chegou a subir 2% hoje, Bolsa da Alemanha, se não me engano. Quer ver? Deixa eu dar um zoom aqui, porque eu vi isso hoje ao longo do dia, ela estava subindo aí, ó, 1,6%, era essa bolsa aqui geral da Europa que estava subindo 2%, se não me engano. Essa aqui estava subindo 1,3%. Não, Bolsa da Alemanha chegou a subir. E olha aqui, apareceram os vendedores. Ela está querendo dar uma venda para nós. É difícil, eu já falei algumas vezes, muito correlacionado com a Bolsa dos Estados Unidos. E a gente já está com um risco de 3% na Bolsa dos Estados Unidos. Se a gente entra aqui e as duas sobem juntas, 3%, 3%. A gente toma 6% na cabeça e já joga o nosso lucro todo embora, né? Porque olha só, vamos lá, ó, só para você dar uma sacada. Vamos supor que eu vou colocar aqui, ó, lá no 13.271, tá? Só a título de exemplo. Venda 13.271 seria o meu stop. 5% da conta, tá? Eu posso poder colocar um stop mais curto, mas assim mesmo. Ah, não, vamos colocar um stop aqui bem curtinho. 13.090. 13.090. Ainda assim lá, os 3% que eu falei. Tá? Aqui tá meio que me pedindo uma vendinha, né, na estratégia, mas por a gente já tá vendido na Bolsa dos Estados Unidos é complicado, tá? No semanal, ó, tem esse suporte muito forte aqui também, que me desestimula a venda, já está bem próximo da borda inferior, enfim, vamos ficar de fora, mas sabendo que está bem pressionada essa Bolsa da Alemanha, né? Se a gente vê aqui no gráfico de 4 horas, no entanto, cadê? Ó, no de 4 horas ele está querendo fazer uma tendência de alta, né? Ó, no de 4 horas ele rompeu a média de 20, né? Veio lá de baixo, rompeu, voltou aqui na média, quem sabe ele vai dar mais uma pernada. Não sabemos. Vamos ficar de fora, especialmente porque nós já estamos vendidos na Bolsa dos Estados Unidos, senão a gente podia até pensar em vender aqui, tá? Bolsa brasileira. Bolsa brasileira também foi a mesma história, chegou a dar uma impressão de que ela ia subir bastante, ela abriu com um gap de alta, por quê? Porque a gente trava com minério em alta, petróleo em alta, e teve banco lá nos Estados Unidos que saiu com resultado legal hoje cedo também. Então, não, vai andar os bancos, vai andar a Petrobras, vai andar a Vale, e nossa bolsa vai porrar. Lê de engano. Virou e fechou no 0 a 0, né? Ele abriu com um gap, chegou até uma alta aqui, ó, de... Vamos ver aqui, ó. Chegou até uma alta hoje de... Bolsa Brasileira, mais ou menos 1,8. Assim, tá vendo quando eu falei de 2 era a Bolsa Brasileira, confundi a Bolsa Alemã com a Bolsa Brasileira. Mas assim, fechou no 0 a 0, né? Segue a tendência de baixo Bolsa Brasileira também, não tem venda para nós, tá muito afastado. Já comentei que eu acho que os preços aqui no Brasil estão muito deprimidos, porque é diferente dos Estados Unidos, os Estados Unidos caiu 20% da máxima, aqui no Brasil da máxima a gente caiu 25%, tem empresa aí tirando o Vale Petro que já caiu de 60%, 70%, né? No spot ela até fechou em alta hoje lá de 0,38, né? Uma altinha, o futuro que apanhou mais, né? O smallzinho também perdeu 1% aí hoje, ó, índice de small caps. Já o dólar, vamos lá olhar o dólar futuro, subiu, né? Assim, aqui ainda está bem pressionado, a gente está até querendo comprar, mas tem que ter uma oportunidade de chegar mais perto da média para a gente ter um risco-recompensa interessante. A gente vê que no semanal ele também já está querendo ficar esticado um pouquinho, mas é isso, o dólar parece que foi embora, já foi lá para o 5,43, né? Daqui a pouco não custa nada ele voltar lá em cima, lá no 5,70, em uma semana, 2 semanas ele pode, dependendo se ele subir forte igual subiu aqui nessa semana aqui, ó, que ele subiu 4%, se ele subir mais uma semana 4%, ó, já vem aqui, ó, já volta quase lá nas máximas aí do ano. Enfim, procurar uma venda aí, vamos ver o que acontece. Segunda-feira é um dia que às vezes não indica tanto o que vai acontecer na semana, eu já comentei isso, eu acho que amanhã vai ser mais importante.
para a gente ver como é que vai desenrolar. Tanto que a gente vê o juros de 10 anos dos Estados Unidos aqui, ó. Vamos ver o que ele fez hoje. Subiu um pouquinho, tá, né, meio assim. Eu já comentei também como que tá uma doideira essa curva de juros dos Estados Unidos, porque às vezes assim, vai ter recessão, aí o juro longo lá cai, né? Não, o banco tá muito doido, o mercado tá meio sem referência de saber o que vai acontecer com essa inflação que ninguém sabe o quanto que ela é de oferta, de problema de cadeia produtiva, quanto que ela é demanda, de excesso de demanda, enfim. Está meio desancorada aí essa questão inflacionária no mundo inteiro, tá? Não só aqui no Brasil, nos Estados Unidos e em vários outros países também. Certo? Bom, então é isso, vamos ficando por aqui hoje. Não, tem que preencher lá nosso Trading Journal, vamos ver como é que tá lá o Account Value 2240.66, 2240.66. Então, hoje fechou aí numa quedinha de 0,16. Nós estamos com um retorno desde o início aí de 9%, tá? Eu pensei se eu deixava o final de semana ou não, porque o mercado do Bitcoin fica aberto no final de semana, né? Tem oscilação no sábado e domingo, só que o que eu reparei? Oscila muito menos, a gente pode nem estar exposto ao Bitcoin muitas vezes, ou oscila só o Bitcoin e outros não, e com isso ficava um pouco movimento e meio que roubava a nossa volatilidade, diminuía aqui, né? Então eu achei melhor não colocar o final de semana para ficar mais justo, para ficar uma volatilidade mais real, que está aqui de 20%, na última vez que eu mostrei essa parte da planilha não tinha isso, tá quase uma volatilidade de bolsa, né? Se fosse um multimercado, ia ser um multimercado bem arrojado aí, até então, e nem entramos com toda a exposição que a conta permite, né? Mas eu acho que pode acabar rodando nessa faixa aí. E esse CAGR aqui eu vou calcular ainda, eu vou fazer a fórmula para calcular o retorno anualizado, né? Se fosse pegar esse retorno aqui e anualizar ele, tá? Bom, então é isso. Vou ficando por aqui. Já falei, quando eu tiver tempo eu vou colocar essa planilha open source. Você vai poder entrar, ver essa planilha do Snapper com os dados que ela tá e você pode ir lá em arquivo e fazer uma cópia para você e editar e fazer a sua própria planilha, tá certo? Então, um forte abraço para você e até o próximo vídeo.